Na aula de hoje, vamos falar sobre a reflexão da luz. Vamos começar a nossa aula de hoje falando sobre os fenômenos ópticos, reflexão, refração e absorção. Falando então de alguns fenômenos ópticos, primeiro a reflexão da luz, que é quando a luz incide numa superfície e retorna. A reflexão caracteriza pelo retorno da luz ao próprio meio de onde provém quando atinge uma superfície. A maioria dos objetos que enxergamos no nosso dia a dia é por reflexão, já que são fontes secundárias de luz. Um segundo fenômeno óptico é a refração da luz, que é quando a luz passa de um meio para outro. Este meio tem que ser transparente ou translúcido. Em geral, o raio de luz, ao mudar de meio, sofre um desvio. Um exemplo disso é que a imagem de uma colher parece quebrada quando num copo d'água. Na refração, pode ocorrer também um fenômeno da dispersão da luz, ou seja, a decomposição da luz, que é a separação da luz em cores. Um exemplo da decomposição da luz, nós temos a formação de arco-íris. Um terceiro fenômeno óptico é a absorção da luz, que é quando parte da energia luminosa incidente é absorvida pela superfície. Como consequência da absorção, nós temos o aumento da temperatura do corpo exposto à radiação luminosa. Os três fenômenos ópticos, reflexão, refração e absorção, podem ocorrer simultaneamente. Como exemplo, em um dia de sol, em uma piscina, vemos nossa imagem refletida na água, enxergamos o fundo da piscina e a água é aquecida. Vamos falar agora dos tipos de reflexão da luz. Há dois tipos de reflexão que dependem do tipo da superfície sobre o qual a luz incide. A reflexão regular ou especular ocorre quando raios luminosos paralelos incidem em uma superfície e refletem-se, continuando paralelos entre si. Temos como exemplo quando o feixe de luz incide sobre superfícies polidas, como espelhos, metais e superfície de lagos. O espelho consiste em uma lâmina de vidro onde se aplica uma camada metálica muito fina, por exemplo, de prata. O espelho apresenta uma reflexão especular. Por isso, quando estamos diante de um espelho, só podemos observar a nossa imagem se estivermos em determinada posição em frente ao espelho. O segundo tipo de reflexão da luz é a reflexão irregular ou difusa, que ocorre quando raios luminosos incidem em uma superfície e refletem em todas as direções, como ocorre quando a luz incide em quase todas as superfícies, como o papel, a parede, um livro. Assim, a maior parte das superfícies reflete a luz de forma difusa. É devido à reflexão difusa que enxergamos os corpos iluminados, observando suas formas e cores. Na reflexão especular, como os raios refletidos são paralelos, podemos visualizá-los na figura. Já na reflexão difusa, como os raios são refletidos em todas as direções, nós não visualizamos na figura. Vamos agora falar das leis da reflexão. Primeiramente, vamos entender alguns elementos. No ponto onde ocorre a incidência da luz, temos uma linha imaginária chamada reta normal. O raio que atinge a superfície chama-se raio incidente
e o raio que reflete, raio refletido. O ângulo entre o raio incidente e a reta normal é chamado de ângulo de incidência, e o ângulo entre o raio refletido e a reta normal recebe o nome de ângulo de reflexão. A primeira lei da reflexão diz que o raio incidente, o raio refletido e a reta normal encontram-se no mesmo plano, ou seja, são coplanares. Como exemplo, quando desenhamos o raio de luz incidente, o raio refletido e a reta normal numa folha de caderno, os três estão no mesmo plano, que é a superfície do caderno. A segunda lei da reflexão diz que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Mesmo quando a superfície é áspera, as leis da reflexão são válidas, pois os raios de luz refletidos ocorrem em todas as direções, obedecendo cada um deles às duas leis da reflexão. Vamos falar agora sobre a cor dos objetos. O que é cor? A cor é uma percepção visual provocada pela ação de um feixe de fótons sobre células fotorreceptoras, que transmitem, através de informação pré-processada no nervo óptico, impressões para o sistema nervoso. A cor está relacionada com os diferentes comprimentos de onda do espectro eletromagnético. Newton, fazendo experiências com prisma, percebeu que a luz solar, a luz branca, é a composição ou soma de ondas de todos os comprimentos de onda da faixa do espectro luminoso. A luz branca, que é uma luz policromática, quando é decomposta por um prisma, verifica-se que ela é composta por uma infinidade de cores, sendo conveniente representada em 7: vermelha, alaranjada, amarela, verde, azul, anil e violeta. No fenômeno da dispersão da luz branca através de um prisma, confirmamos que a luz branca ela é a composição de todas as cores. É uma luz policromática. Se enxergamos um objeto azul, significa que, ao ser iluminado com a luz branca, ele reflete a luz azul e absorve todas as demais cores do espectro luminoso. Iluminando um corpo azul com luz branca, este reflete a luz azul e absorve as demais cores. Iluminando o corpo vermelho, este reflete a luz vermelha e absorve as demais cores. Desta forma, a cor que enxergamos dos objetos tem a ver com a cor da luz por ele refletida. Quando a luz policromática incide em uma superfície branca, ela refletirá todas as cores. Por isso que a gente enxerga branco, quando recebemos todas as cores. Se o corpo for negro, ao receber luz branca, ele absorverá e não refletirá nenhuma cor. Dessa forma, teremos um corpo negro. Se um corpo, que é naturalmente de cor vermelha, for iluminado por uma luz azul, ele não terá como refletir a luz azul. Logo, ele parecerá preto. Vamos falar agora sobre a formação de sombra e penumbra. Pelo fato da luz se propagar em linha reta, temos a formação de sombras e penumbras. Quando um objeto opaco fica entre uma fonte e um anteparo, podemos identificar três regiões bem diferenciadas: a região iluminada, onde chegam os raios de luz de toda a fonte; a penumbra, onde apenas parte de raios luminosos chegam; e a sombra, onde não chega nenhum raio de luz.
Se a fonte de luz for pontual ou pontiforme, haverá formação apenas de sombra. Mas se a fonte for extensa, haverá formação de sombra e penumbra. Sombra, nenhum raio de luz da fonte chega. Na penumbra, parte dos raios de luz atinge esta região. A formação de sombra e penumbra depende também da distância entre o objeto opaco e o anteparo. Para um avião em voo, a sombra não é bem definida, devido à presença de uma penumbra. Porém, para o mesmo avião, quando no solo, sua sombra é bem nítida, pois a penumbra praticamente desaparece. Agora é importante falarmos a questão de nomenclatura. Alguns autores consideram que a parte não iluminada é chamada de umbra. Assim, a sombra composta pela umbra, onde nenhum raio de luz chega, e pela penumbra, onde parcialmente raios de luz chegam. Vamos falar agora dos eclipses. Primeiro, o eclipse solar. Ocorre durante o dia e na fase de lua cheia, quando a lua se interpõe entre o Sol e a Terra, ocultando-nos total ou parcialmente o disco do Sol. Nesse caso, a lua projeta sobre a Terra uma região de sombra e uma de penumbra. Para o observador que estiver na região de sombra, onde ele não recebe nenhuma luz do Sol, ocorre o eclipse solar total. E para o observador que estiver na região de penumbra, onde recebe parcialmente parte da luz do Sol, ocorre o eclipse solar parcial. Um observador na região de sombra percebe um eclipse total, e um observador na região de penumbra percebe um eclipse parcial. Temos aqui uma foto tirada de satélite de um eclipse ocorrendo na superfície da Terra. Um caso particular do eclipse solar é o eclipse anular ou anelar, que ocorre quando a Lua, numa posição mais afastada da Terra, não consegue encobrir completamente o disco solar, mas permite que suas bordas sejam vistas da Terra. Portanto, o eclipse anular ocorre quando o prolongamento do cone de sombra da Lua intercepta a superfície terrestre. Neste caso, a Lua escurece a parte central do Sol, deixando um anel luminoso ao redor. Aqui vemos os três eclipses solares: o eclipse parcial do Sol, o eclipse anular e o eclipse total. Vamos agora falar do eclipse lunar, que ocorre durante a noite de fase de lua cheia, quando a Lua não pode receber a luz do Sol por estar no cone de sombra da Terra. No eclipse lunar, a Terra se interpõe entre o Sol e a Lua. Há três tipos de eclipse da Lua: o eclipse lunar penumbral, que é quando a Lua passa pela penumbra; o eclipse lunar parcial, quando parte da Lua passa pela umbra, que é a sombra propriamente dita; e o eclipse lunar total, quando toda a Lua passa pela umbra. Um eclipse da Lua não chega a 4 horas, mas o obscurecimento completo do disco lunar só ocorre por aproximadamente 107 minutos. Se durante o mês temos uma lua cheia e uma lua nova, por que não ocorre eclipse todo mês? Isto se explica pelo fato do plano de translação da órbita da Terra não é o mesmo plano de translação da órbita da Lua. Existe uma inclinação de aproximadamente 5,2 graus entre eles. Assim,
Nem sempre o cone de sombra da Lua atinge a Terra e nem o cone de sombra da Terra atinge a Lua. Só ocorre eclipse quando o cone de sombra da Lua atinge a Terra ou o cone da Terra atinge a Lua. Vamos falar agora sobre as fases da Lua. Como sabemos, a Lua é uma fonte de luz secundária. A enxergamos porque ela reflete a luz do Sol. Entretanto, o hemisfério da Lua voltado para a Terra não é sempre o mesmo que é iluminado pelo Sol. Por isso, existem as diversas fases da Lua. Há 4 fases principais que se alternam em um intervalo de tempo de aproximadamente 7 dias. Na fase de Lua nova, de sua órbita em torno da Terra, a Lua volta para o nosso planeta, o hemisfério não iluminado. Na fase de quarto crescente, a Lua volta para a Terra metade do hemisfério iluminado. Vemos a Lua como um semidisco. Na fase de Lua cheia, a Lua volta para a Terra o hemisfério totalmente iluminado. Por último, a fase do quarto minguante, quando a Lua volta para a Terra meio hemisfério iluminado. Dentro de poucos dias, a Lua voltará à fase de Lua nova quando reiniciará um novo ciclo lunar. Agora é com você. Faça as atividades de física do PET das páginas 50 a 53. Bons estudos!